Até aqui, vimos que a história é tensa. As vanguardas sempre desafiaram a cultura dominante, enquanto o conservadorismo reagia às mudanças. Novos movimentos artísticos buscavam romper com paradigmas, enquanto outros tentavam resgatar versões idealizadas do passado. A Revolução Industrial e a urbanização mudou drasticamente o estilo de vida da população. Influenciado pela psicanálise de Freud, a partir de 1890, o modernismo abandonou a ideia de representação fiel da realidade. Isso abriu espaço para a abstração e a subjetividade. A fotografia contribuiu para liberar os artistas dessa obrigação, permitindo explorar o inconsciente e a emoção. A invenção do cinema transformou a comunicação e o entretenimento. A década de 1920 foi um ponto de virada com Charles Chaplin e o cinema falado começou em 1928. Na pintura estava rolando o dadaísmo, com a negação da lógica, o cubismo, com formas fragmentadas, o expressionismo, com emoções intensas e o surrealismo, explorando o inconsciente. Entre 1920 e 1930, o gospel surgiu nos corais de comunidades afro-americanas como expressão de fé e resistência. A produção musical negra incomodava os conservadores, que idealizavam os valores clássicos da elite. Em 1920, Sister Rosetta Tharpe inventou o rock, misturando gospel, jazz e blues. O muralismo surgiu no México com a pintura de murais públicos. O objetivo era promover a identidade cultural por meio do acesso à arte, abordando questões sociais. Em 1928, Oswaldo de Andrade propôs a antropofagia cultural no Brasil. A ideia era devorar influências estrangeiras e vomitar uma identidade própria. Enquanto isso, o movimento de Art Deco buscava uma nova identidade cultural na Europa, depois da destruição da Primeira Guerra Mundial. Embora rejeitasse o Art Nouveau, mantinha os valores clássicos da elite com seus materiais luxuosos e requinte. A ascensão do fascismo aproveitou a insatisfação da população com a crise do pós-guerra e da quebra da Bolsa de 1929. O modernismo foi atacado por nazistas e rotulado de arte degenerada. Esse foi um método usado para o controle ideológico. Diversas obras modernas foram destruídas. Hitler era fã da arte clássica e da música erudita. Por outro lado, o movimento futurista se alinhou ao fascismo e ajudaram na propagação da violência e do discurso de ódio nacionalista. Essas ideias contribuíram para o início da Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945. O determinismo científico foi usado pelos nazistas. Com o discurso científico, justificavam a perseguição, o racismo e faziam experiências bizarras durante a guerra. A noção equivocada de que o homem tinha o domínio sobre as leis naturais é uma herança do iluminismo. Mas desde 1915, Albert Einstein já havia desmontado essa corrente, com a teoria da relatividade. Einstein era judeu. Ao mesmo tempo, os nazistas usavam a mecânica quântica no desenvolvimento da bomba atômica. Os soviéticos derrotaram os nazistas em 1945. Depois disso, teve início a Guerra Fria, uma batalha ideológica que usou a arte e a ciência como propaganda. Influenciavam o pensamento da população para conquistar aliados usando o soft power. A Guerra Fria dividiu o mundo em dois blocos: o capitalismo liberal dos Estados Unidos de um lado e o socialismo humanista da União Soviética do outro. O cinema foi amplamente usado como propaganda. O American Way of Life, ou o jeitinho americano, foi promovido como símbolo do Ocidente. Com o apoio da CIA, o Congresso pela Liberdade Cultural promoveu a arte abstrata como símbolo da liberdade norte-americana, em oposição ao realismo socialista.
O fim da guerra impulsionou as lutas por libertação nacional das colônias, além de movimentos por direitos civis em países independentes. As guerras também favoreceram a popularização do rádio, a partir de 1920. No Brasil, teve seu auge nas décadas de 40 e 50, conhecido como Era de Ouro do Rádio. Essa fase profissionalizou a programação com música e novelas. A televisão chegou logo em seguida e tomou o lugar da interação social. A modernização urbana no Brasil começou a partir dos anos 20. Isso promoveu um intenso processo de gentrificação. A população mais pobre foi expulsa dos centros urbanos para os morros e periferias. A expansão da região central da capital de Santa Catarina desabrigou muitas famílias, dando lugar aos edifícios administrativos do Estado. Em 1935, uma mulher negra de 34 anos, filha de lavadeira e ex-escravizada, se tornaria a primeira mulher negra a assumir um cargo popular no Brasil. Eleita deputada estadual na Alesc, Antonieta de Barros nasceu 13 anos após a abolição da escravidão. Em 1932, as mulheres conquistaram o direito ao voto. No ano seguinte, Antonieta foi eleita. Em 1930, José Boité registrou que lá em 1870, um grupo de homens negros se reuniam nos arredores da Praça 15, na antiga Desterro, celebrando o Boi de Mamão, uma tradição do litoral de Santa Catarina. Outra figura importante na preservação das tradições de Florianópolis foi Franklin Cascais, artista e pesquisador da cultura colonial açoriana. Nos anos 30, o governo de Getúlio Vargas forjou uma identidade nacional. Promoveu, mas também controlou. As escolas de samba só podiam apresentar enredos falando bem do presidente e exaltando a história colonial. A regulamentação dos desfiles transformou o carnaval em um símbolo nacional. Monteiro Lobato também contribuiu para a construção desse imaginário, romantizou a escravidão e a história de sofrimento do povo brasileiro. Embora sua obra dialogue com o folclore, reforça visões estereotipadas e excludentes da nossa sociedade. Após a abolição, o Estado brasileiro promoveu políticas eugenistas e incentivou a miscigenação com o objetivo de branquear a população, apagando nossas raízes negras e indígenas. A obra A Redenção de Cã retrata a teoria do branqueamento vigente na época. Essas políticas sustentam o racismo estrutural no Brasil até hoje. Na África do Sul, o apartheid, entre 1948 e 1994, institucionalizou a segregação racial. Nelson Mandela foi um dos protagonistas da luta contra esse regime. Contou com apoio internacional, mas a segregação acontece lá até hoje. Os movimentos de lutas por direitos civis se intensificaram nas décadas de 50 e 60. Martin Luther King defendia a resistência pacífica. Já Malcolm X preferia a autodefesa. Os Panteras Negras enfrentavam a violência policial com ações sociais e comunitárias. Nos Estados Unidos, a lei Jim Crow estabeleceu um apartheid desde 1870. Isso só foi superado em 1965 com o direito de voto para pessoas negras. O movimento Black Power surgiu nesse contexto. Influenciado por lutas sociais e políticas, defendeu o orgulho racial e a autodeterminação negra. O movimento buscava igualdade de direitos e o fim da discriminação racial. O soul e o funk vieram no embalo dos anos 60, misturando elementos do gospel, jazz e outros ritmos afro-americanos. A disco music foi influenciada por esses estilos, também pela música latina nas décadas seguintes. Enquanto isso, a pop art criticava a cultura de massa. A bossa nova surgiu no Brasil na década de 50, unindo o samba tradicional com o jazz e a música erudita. Foi a renovação da música popular. Depois, nos anos 60, veio a Jovem Guarda, com influências do soul e do rock. A contracultura dos anos 60, com o movimento beat, o hip e o punk, questionava o consumismo, o moralismo e o autoritarismo. Durante a ditadura empresarial militar no Brasil,
houve muita resistência cultural. Os festivais de MPB, entre 64 e 72, se tornaram palcos de contestação até serem silenciados pelo regime. O grafite ressurgiu como protesto contra a guerra, ditaduras, injustiças sociais, inclusive no Brasil, após o golpe de 64. Em 67, a passeata contra a guitarra elétrica foi um protesto contra o domínio da cultura norte-americana sobre a identidade nacional. Depois, Gilberto Gil e Caetano Veloso lideraram o tropicalismo, misturando tradição com modernidade, assim como na antropofagia cultural, unindo o popular e o erudito. Em 1969, a revolta de Stonewall marcou 6 dias de protesto contra a violência policial. Na época, a comunidade LGBTQIAPN+, sofria uma repressão brutal das autoridades. Nos anos 70 e 80, o regime militar brasileiro perseguiu e censurou artistas. Além disso, promoveu a ocupação no interior do país. Nesse processo, houve o maior genocídio indígena desde a invasão portuguesa. O funk chegou no Brasil no fim dos anos 70, com os bailes black. Os bailes funk foram e ainda são violentamente reprimidos, especialmente nas periferias do sul e sudeste do Brasil. O grafite moderno também surgiu na década de 70. Começou com jovens desenhando e escrevendo nos metrôs e paredes de Nova York. Nos anos 60 e 70, o prefeito de Nova York declarou guerra ao grafite. A repressão seguiu até os anos 80. No Brasil, a perseguição começou nos anos 90, que rola até hoje. Em 1973, a Zulu Nation estabeleceu os fundamentos do hip hop: paz, amor, união e diversão, inspirada pela música negra e movimentos antirracistas. África Bambata uniu os elementos numa cultura de valorização comunitária e ancestralidade africana. O grafite entrou pela primeira vez numa galeria em 1972, numa mostra em Nova York. Outro marco importante do hip hop foi o apagão de 1977, quando Nova York passou 3 dias sem luz. Jovens negros e latinos saquearam lojas de eletrônico e assim tiveram acesso a toca-discos e equipamentos de som. A partir daí surgiram vários DJs e técnicas de mixagem. A música se democratizou e o hip hop se espalhou pelas Américas e pelas periferias do mundo. Latinos, europeus, árabes e asiáticos encontraram no movimento uma forma de expressão, identidade e resistência. Nessa época, Basquiat e Haring, da pop art, levaram temas como AIDS, desigualdade e racismo para dentro das galerias de arte. Suas obras influenciaram e ajudaram a popularizar a arte urbana. No Brasil, o hip hop chegou nos anos 80, em São Paulo. O movimento cresceu em meio à pobreza deixada pela ditadura. O break atraiu os jovens. O funk falado virou rap nacional. Taíde, DJ1, Dinadi, Sabotagem, Racionais e muitos outros. Em Santa Catarina, o hip hop chegou no fim dos anos 80. Armazém, Negro Rude, Companhia Limitada são todos frutos dessa influência. Hoje, em muitas cidades tem batalhas de rima, grupos de rap e artistas reconhecidos. O grafite como arte de rua chegou no Brasil ainda nos anos 70. Alex Valauri e Cão Filho em São Paulo, Carlos Alberto Teixeira no Rio, Toniolo no Rio Grande do Sul, Carlos Adão na região sul e sudeste. Depois vieram Juneque Pessoinha e o Di nos anos 80. Nos anos 90, o grafite brasileiro foi influenciado pelas capas de disco de punk rock e metal, com letras estilizadas que traziam referências de runas nórdicas e escrita gótica. Com o tempo, a escrita se tornou mais elaborada e virou uma identidade reconhecida mundialmente. Nos anos 90, os gêmeos projetaram o Brasil para o exterior.
Em 2008, um grupo de pichadores protestou contra o elitismo artístico, ocupando a Bienal de São Paulo. Depois disso, Crypta Jan foi convidado a expor na França e depois voltou para a Bienal participando oficialmente, mas dessa vez sem spray. O hip hop avançou, o rap se diversificou em vários estilos, o break é esporte olímpico, o grafite ocupa empenas edifícios das grandes capitais, e o DJ está em todas as festas animadas. Em 2023, o hip hop foi conhecido como Patrimônio Nacional pelo IPHAN. Em 2025, os Racionais MCs receberam o título de Doutor Honoris Causa da Unicamp. Hoje, suas letras são cobradas no vestibular. O hip hop é uma herança ancestral. É a flor que brota no asfalto da selva de pedra, nas brechas e fissuras do sistema, preenchendo com criatividade e curando as dores do nosso cotidiano. É uma tecnologia social com força para transformar a realidade. Mais do que música, dança e arte, o hip hop reúne saberes ancestrais, promove educação e cidadania, resgata e valoriza a cultura marginalizada. É um movimento de afirmação com raízes profundas nas lutas de resistência popular. O hip hop carrega a história de quem veio antes de nós, construindo futuros possíveis. Por isso, respeite, valorize e fortaleça. Convido vocês para assistir o próximo episódio dessa série, onde a gente vai continuar falando de história, economia, cultura, arte e política, com aquele olhar afiado que só o povo da rua tem. Se curtiu esse episódio, deixe um like e se inscreva no canal. Comente o que achou e se quiser saber mais sobre algum assunto específico. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai curtir esse papo. Ajuda a fortalecer essa ideia porque juntos somos mais fortes. Por hoje é só, muito obrigado pela atenção e até a próxima.